Ok, então vamos começar nossa quinta aula. Esse é o que a gente vai falar hoje, né? Então hoje a gente conclui toda a eletrostática no vácuo, né? Toda a formulação, certo? A gente vai fazer alguns exemplos do cálculo do potencial, usando funções delta, por exemplo, né? Vamos derivar a expressão para energia potencial no vácuo, tanto do ponto de vista das fontes do campo, ou do campo em si. O campo, quando tiver as equações de Maxwell, por isso a gente vai falar das equações de Maxwell, que descreve toda a eletrostática no vácuo, e com isso a gente vai derivar a expressão originalmente para energia no ponto de vista da fonte, ou seja, da densidade de carga, né? E com as equações de Maxwell a gente muda o paradigma e expressa a energia em termos do campo em si, né? E no fim termina com condições de contorno. E daí a gente tem todas as equações integrais ou diferenciais para a eletrostática, certo? Vou fazer um exemplo simples. Inicialmente a gente quer saber o seguinte: bom, nós sabemos que a gente pode, né, agora calcular o potencial de uma distribuição, né, com uma integral de volume e uma integral escalar, que é mais simples, né? Estamos no vácuo ainda. Então, dado um volume de carga, né, elemento de volume no ponto x', quer saber o efeito x dentro ou fora da distribuição. Aqui é o volume, né? E aqui você tem também a distribuição ρ de x', né? Então você faz integral escalar, resolvendo esse problema, é a função intermediária, né? Então dela você obtém o campo elétrico, né? Se tiver uma carga por aqui, você vai calcular então a força sobre a carga, sabendo o campo elétrico, né? A força sobre a carga, Q vezes zero. Então precisa saber o campo elétrico para saber como é que ele vai atuar sobre sistemas de carga, né? Bom, então vamos calcular algumas funções potenciais e vamos ilustrar também distribuições de menor dimensionalidade do que volume, né? Para a gente ver como a gente emprega funções delta, certo? Por exemplo, carga pontiforme, né? A densidade volumétrica de uma carga pontiforme, como a gente já falou anteriormente, pode ser representada por uma função localizada, né, a função delta. Então, uma carga pontiforme localizada no ponto x0 pode ser representada por uma função densidade, né, simplesmente Q delta de x, a variável, né, menos x0. Então, a densidade vai ser zero em todos os pontos. Então, x' é diferente de zero, densidade zero, né? E em cima da carga, a densidade é muito grande. Se você integrar em torno da carga, num volume finito qualquer, a integral de volume de ρ dá a carga, né? Então, o potencial no espaço seria o quê, né? Integral, essa expressão que eu acabei de mostrar, ρ dv, 4πε0 distância, né? E daí essa integral onde é que é? Bom, em todo espaço, certo? Em todo espaço, porque a densidade é uma função que existe em todo espaço. Ela vai ser zero fora do centro, mas a integral no volume que existe a distribuição que é dada por essa equação aqui, certo? Então, essa integral em todo espaço. Então, jogando a expressão para a densidade, você fica com essa integral, né? E aqui você tem uma função, né, f de x', tá certo? E a gente usa agora a propriedade integral, né, dv', f de x' delta de x' menos x0, todo o espaço, se é em todo o espaço, x0 está dentro do volume, né? Então, isso aqui vai dar quem? F de x0, né? Então, quando eu faço isso, a integral de volume disso aqui vai dar delta da variável. A variável é x'. X é um parâmetro, tá? Delta de x' igual a x0, que vai dar 1 sobre a função x', ou seja, você tem então a potencial de uma carga pontiforme, né? Então, a carga pontiforme tem as equipotenciais de uma carga pontiforme
uma carga pontiforme, né? Tem as equipotenciais, essa expressão aqui quer dizer o seguinte: se x0 for zero, né? Dá Q sobre 4π epsilon 0 x, né? Modo de x igual a R, então isso aqui dá Q sobre 4π epsilon 0 R, né? Então, esse potencial é constante, certo? É equipotencial, né? Chama de R0 para ficar mais fácil. É constante, chamar de V, né? Então, as equipotenciais são superfícies esféricas, né? Campo elétrico aponta no sentido, se fosse mais gradiente, no sentido crescente do potencial, como é menos, no sentido decrescente. E no sentido de máxima variação. O potencial varia máximo entre duas equipotenciais na direção normal. Porque se você for na direção inclinada, né, ele varia a mesma quantidade, né, certo? E se você for aqui, vai ser mais rápida a variação, né? Certo? Então, você tem essa propriedade. Então, a campo elétrico ortogonal é igual a menos gradiente de φ. Se você vier para cá, né, gradiente da função inversa, nós já calculamos, tá certo? Menos vetor de diferença sobre módulo ao cubo. Então, você tem o campo elétrico, certo? Então, é um problema simples, é claro, né? Mas usando agora a função delta, né? Função distribuição de Dirac. Vamos para mais um, certo? Anel de carga, né? Bom, agora, a função de densidade, né, é algo desse tipo. Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Por que chega nesse resultado, né? Então, anel de carga, a função de densidade, rho de x', é igual a Q, aliás, lambda, né? A densidade de carga é lambda. Bom, a carga total é Q, então a densidade é Q sobre o comprimento do fio, que é Q sobre 2πa. Delta de R menos A. Delta de Z, de R' menos A no caso, tá certo? Delta de Z', né? Se fosse X aqui seria R e Z, se fosse X', né? Vamos lá, né? Vamos integrar em todo espaço para ver se dá certo, né? Integral de ρ, x', dv', vai dar a integral de 0 a infinito, né? De R', dr', integral em π de 0 a 2π, em φ, né? Dφ', integral de menos infinito a mais infinito de dz', né? Você tem essas funções aí, daí tem um fator aqui na frente, que é sobre 2πa. Daí você tem aqui, do lado de cá, já passando delta R' menos A, e aqui delta de Z', né? Isso aqui vai dar Q sobre 2πa. Essa integral aqui de R', delta de R' menos A, vai dar A, certo? Aqui dá 2π. E aqui dá 1, né? Que dá igual a Q, né? Então, ou seja, a gente sempre bota um fator de escala, né? Tem na lista de exercício, eu acho que tem, para você mostrar, né? Depende da curvatura do sistema, né? Em coordenadas cilíndricas, o delta de x menos x', né? Isso aqui dá 1 sobre R', né? Delta de R', delta de Z', delta de φ', certo? Desculpe. R menos R', delta de φ menos φ',
φ menos φ', delta de z menos z'. Vamos ver por quê, né? Porque a propriedade que é a integral de delta dv dá 1, em todo espaço, né? Integral de dv', que vai dar né? Então, 0a em R, 0 a 2π em φ, de menos infinito a mais infinito em z, né? Isso aqui vai dar o quê, né? R' cancela, integral da função delta dá 1, integral da função φ dá 1, integral da função z dá 1. Então, integral, isso aqui vai dar 1, né? Que é a integral delta de x' menos x. Né? X está dentro do volume, né? Todo espaço, tá certo? Então, você sempre tem que botar aqui alguma coisa que cancele o elemento de volume. Se fosse esféricas, teria lá R2 seno θ, né? dθ dφ, certo? Você tem que botar um fator embaixo dessa forma, mais ou menos, certo? Para poder você cancelar, né, esse fator de escala para dar uma integral. Né? Certo? Delta com o quê? Não, o produto de 3 delta. Não é isso que eu estou fazendo aqui? Não. Não. Qual delta ao cubo? Mas isso aí em que livro? Pode ser uma notação, para dizer que é tridimensional, né? Certo? Ele bota um 3 em cima, né? Aqui? Pode ser, só para dizer que é um delta, é um produto de 3 deltas, né? Certo? Tem como exercício para mostrar em qualquer sistema de coordenadas a expressão por delta, né? Tem um exercício para vocês fazerem, certo? Na lista, né? Bom, então vamos fazer isso aqui. Essa é a função delta, no caso, né? Mesmo princípio, vamos integrar no volume, certo? Em todo o espaço, né? Então, observe que integral em z de menos infinito a mais infinito, integral em R é de 0 a infinito, integral em φ de 0 a 2π. Né? Certo? Então, já saiu aqui o fator de escala, né? Se você calcular, observe que ele está calculando assim, rigorosamente, né? Z a Z, que é o x, né? Estamos calculando aqui no eixo Z, tá certo? Um ponto no eixo Z. Z a Z menos x'. X' é um vetor que não está aqui exatamente, ele está em qualquer lugar do espaço. Ele tem uma componente que é R' a R' mais Z' a Z, certo? Porque o x' é um vetor no espaço dimensional, onde está a distribuição. É como se fosse o elemento de volume está aqui, certo? Só que vai dar isso aqui no final, né? Então, o elemento de volume está lá. Então, você vai ter x menos x' dá isso aqui. X' é Z' a Z, né? Mais R' a R. Então, a diferença da Z menos Z' a Z menos R' a R. E isso aqui dá o módulo da Z menos Z' ou Z' menos Z ao quadrado, mais R' ao quadrado, elevado ao meio, né? Que está aqui embaixo, né? Isso aqui só está indicando que isso aqui vai dar esse resultado, né? Mas a gente está fazendo aqui por fora, certo? Então, você vai ter integral em dφ, né? Porque só para dizer, isso aqui não depende de φ, né? Não depende de φ, né? Então, aqui vai dar um 2π que cancela com esse 4π, dá 2π aqui, tá certo? A densidade aqui é sobre 2πa, né? Esse fator, tá certo? Está aqui sobre 2πa aqui. 4π zero que vem da fórmula, né? Então, você tem a integral em φ foi feita, agora tem a integral dupla. Está faltando integral aqui em z' de menos infinito a mais infinito, que não foi feita ainda, tá certo? Esqueci de colocar. Então, quando você faz integral em z', né, com a função delta, vai dar z' igual a zero, certo? Então, essa função fica z2 mais r' ao quadrado, e quando você faz integral em r,
vai dar R' igual a A. Então aqui vai dar A. Né? Então, calculando já direto a integral, já dá esse resultado aqui, certo? Carga do anel, 4π sobre 0, A2 mais E2 elevado a 1 meio. Né? Esse A2 mais E2 elevado a 1 meio é simplesmente esse B aqui. Ó. É essa carga sobre 4π sobre 0, essa distância. Né? Um anel, porque todos os elementos de carga estão equidistantes do eixo Z. Então dá esse resultado, certo? Okay. Isso aqui é o A2 mais E2 a 1 meio. Né? Certo? Mais dois exemplos, eu acho que tem aí. Esses exemplos servem para elucidar alguns processos limite, né? Por isso que eu estou fazendo também, tá certo? Tem duas razões para fazer. Uma é para usar a função delta e mostrar como é que ela aparece, como ela surge, e outra é para mostrar algumas distribuições idealizadas, né? Como é que é o potencial eletrostático dessas distribuições. Uma delas é a linha de carga infinita. Né? A gente começa com a linha finita, para mostrar mais ou menos o resultado que a gente obtém. Certo? Aqui está o diagrama, né? Um fio finito, certo? Que vai de menos L sobre 2 até L sobre 2, da coordenada Z. Né? Eu quero calcular o potencial no plano que divide o fio ao meio, tá certo? Um ponto qualquer do plano, né? Esse aqui é o vetor posição, certo? O elemento no espaço tridimensional, na verdade, x' é essa expressão aqui, né? No eixo Z, o x' dá só Z'. Mas como a gente está usando função delta, né? X' vale R', a R', né? X' é um vetor no espaço dimensional, certo? Mais Z', né? A função densidade, agora, veja, essa função de densidade, ela só existe entre menos L sobre 2 e L sobre 2, e ela é zero no resto. Eu poderia usar funções de degrau para poder... Eu poderia adicionar aqui funções de degrau, né? Veja uma combinação, se eu quisesse, né? De funções de degrau, né? Como é que eu faria? Eu faria uma função assim, certo? Faz isso, né? Você combina uma função de degrau que faz isso com outra que faz... eu faria algo assim, se eu quisesse, né? Fazer totalmente com funções, né? Essa função combinada com esta aqui, né? Certo? Somada as duas, daí daria uma função que seria a soma dessas duas, né? Daria algo assim, né? Então, eu poderia multiplicar pela combinação dessas duas funções de degrau, né? U de Z mais L, que é Z igual a menos L aqui, tá certo? Menos, né? Eu faria U de Z mais L, menos U de Z menos L, certo? Sobre 2, né? Então, teria um fator, se eu quisesse fazer totalmente modelado com funções, além da função delta, né? Delta de R, eu teria vezes essa função aqui, chamada de f de z, tá certo? Então, se eu quisesse, eu faria minha função de densidade, né? Rho de x', podia ser escrito assim. Lambda, que é a densidade de carga, delta de R', que é em R' igual a 0, daí você teria sobre 2, né? U de Z' mais L. Essa aqui vale 1 acima de Z' igual a menos L, né? Menos, eu acho que a soma, né, é da 2, né, a soma. Menos U de Z' menos L. Para Z maior que L, isso aqui dá 0, né? Para Z menor que menos L, isso aqui dá 0. Entre as duas, certo?
Isso aqui dá quanto? Espera aí, esse aqui faz assim, a outra... Não, aqui está dando errado, né? Não, tem que zerar aqui também, né? Não é só isso não, espera aí. Eu tenho que zerar aqui. A outra tem que subir. Não, uma tem que fazer assim, né? Não é isso que eu estou fazendo? Esta menos essa, né? Não está certo? Não está certo, não precisa de 2 não, tem fator de não, certo? Só isso. Né? Não tem fator de 2 não. Então a função, se eu quisesse fazer direitinho, eu teria essa... Isso aqui está faltando um fator ainda, né? Então eu posso utilizar essa notação da função para representar um espaço limitado. Essa aqui pode. Essa aqui? Com a opção 1 pode. Pode. A derivada da função U é a função delta. Né? A função, essa U aqui, a derivada, né? É uma função que varia rapidamente, né? Então, a derivada é muito grande, depois dá zero. Então, veja, a derivada é zero, derivada muito alta, tá certo? Depois dá a derivada zero, que é a função delta, certo? Está faltando um fator aqui, pessoal. Deixa eu só ver aqui o que está faltando. Ah, não, tem o 2πr que eu esqueci, tá certo? Porque quando integrar, né? Quando integrar, porque a integral, o elemento de volume é R, dr, dφ, dz, né? Então, aqui tem 2πr aqui embaixo. R' no caso, né? Quando for integrar R', dr', dφ', dz', tá certo? Então, você vai ter integral só de menos L a L, né? Aqui vai dar 1, R' vai cancelar, e integral em φ vai dar sempre 1, certo? Então observe, curva por metro, metro a menos 1, isso aqui é adimensional, certo? Metro a menos 1, ou seja, metro cúbico, né? Que é a densidade, certo? Então vamos lá, integral de volume vai dar integral de dφ dz, R dr, dφ, lambda, delta, aqui está o 2πr, o 4π são 0, z menos, mesma coisa, né? Z menos Z' AZ mais R AR. Agora observe a diferença. Isso aqui é o elemento de volume, esse R' vem da posição no espaço tridimensional, certo? Uma coisa é a posição que está aqui, né? Eu botei, na realidade, no espaço... Na realidade, eu botei o vetor posição no espaço 3D. Isso aqui é fixo, certo? O variável é o x'. Z' AZ mais R' AR', que não é o mesmo desse, é diferente, tá? Esse R' aqui varia com a coordenada azimutal φ', o AR está parado no caso aí, no ponto do espaço, né? Um está parado, certo? Melhor fazer espaço 3D para poder ver direito, né? Um é o vetor x, está parado, certo? Eu vou fazer ele ficar no plano, né? Certo? Eu vou fazer, não, vamos calcular no plano z igual a zero. Eu faço z igual a zero, o x vai ficar aqui. E o x' é um vetor variável, certo? Qualquer. Isso fica parado enquanto eu faço integração, né? Então, isso aqui vai ter um azimuth, tá certo? R', AR', tá? E o azimuth é isso aqui que vai por trás lá, tá certo? Filinha, né? Então, são coisas diferentes. Então, você tem aí, botando rigorosamente tudo, Z a Z mais R menos x', que é Z' a Z menos R' a R', né? E quando agora usa a função delta, você vai ter R' cancela, certo? Já cancelou aqui, né? A integral dá 1 e R vale 0, né? Certo? Desculpe, R' vale 0, isso aqui, certo? Isso aqui sai. Z' é uma variável, né? E se eu calcular em... Bom, daí fica isso aqui, né? Só tem uma função delta, né? Que é essa aqui, tá certo? Integral em dz', isso aí, a função, aquela função de degrau daria essa integral, né? Então, eu teria aí z' menos z ao quadrado mais R2. Seria essa forma de calcular. Se eu quero calcular em z igual a zero, especificamente, então eu faço z igual a zero aqui, né? Então, eu tenho essa integral. Essa integral aqui sai, né? É uma integral conhecida.
L sobre 2, no caso, né? Menos L sobre 2, aliás. Tinha visto. Menos L sobre 2, L sobre 2, né? Z' ao quadrado, mais R2 elevado a 1/2, né? E a substituição é essa, né? Z' igual a R tangente de alfa, certo? Né? Essa aqui. O que é isso, né? Z' igual a R tangente de alfa, se você olhar direitinho, tá certo? Aqui está Z', né? Tangente de alfa é igual a Z' sobre R. Esse aqui é o alfa, certo? Alfa positivo, né? Sobre R, né? Z' é maior que zero, alfa é maior que zero, né? Z' é menor que zero, por definição, tá certo? Tangente de alfa dá negativo, então a gente vai dizer que o ângulo é negativo, né? Então você vai de um valor mínimo menos tangente a menos 1, né? De L sobre 2R, né? Até mais, que é o valor máximo. O alfa máximo é esse aqui, certo? Está aqui na figura, né? Alfa mais, que é esse máximo aqui. Esse aqui é menos alfa mais, esse valor aqui, certo? E tangente de alfa mais vale L sobre 2R, né? Então você vai ter uma integração Z' igual a R tangente, dZ' é R secante ao quadrado, né? E aqui embaixo vai ficar Z' ao quadrado, 1 mais, R2, 1 mais tangente ao quadrado, raiz quadrada, né? Dá R2 secante ao quadrado de alfa, raiz. A raiz disso vai dar o quê? R. Bom, a secante pode mudar de sinal, né? Só que secante de mais alfa e secante de menos alfa é 1 sobre cosseno de mais alfa, que não muda de sinal, tá certo? Então eu posso tirar a raiz quadrada sem problema aqui, sem botar módulo, né? Vou dar R secante de alfa, né? E aí você tem uma integral que é uma integral tabelada aí, né? Integral de... mudou aqui, certo? Menos alfa mais, até alfa mais, né? Ficou R secante ao quadrado, vai ficar R secante sobre R secante de alfa, né? Essa integral aqui é conhecida, tá certo? Você multiplica secante mais, e divide por secante mais tangente aqui. Tem um artifício aí, multiplicar e dividir por secante de alfa mais tangente de alfa. Daí fica secante ao quadrado, né? E secante tangente, né? A derivada disso, derivada da secante tangente, da tangente da secante ao quadrado. Então dá logaritmo disso aqui. Certo? Então vai dar esse resultado aqui. Aí vocês trabalham um pouquinho para ver, né? Vai dar um logaritmo que aparece. É por isso que aparece o logaritmo já calculado entre os limites, né? Então, o potencial no plano Z igual a zero, né? Z igual a zero, é dado por esse logaritmo aqui, tá certo? Então, esse é o potencial de um fio finito no plano de simetria. O que acontece quando L é muito maior que R? Certo? Você começa a aumentar o fio para ele se tornar tão grande quanto possível, né? Bom, daí a gente não vai deixar as coisas virarem infinitas, a gente vai com cuidado. Então, aqui você tem R sobre L é pequeno, isso aqui é desprezível, dá 2, certo? Então, isso aqui vai dar aproximadamente 2. O de baixo, a gente tem que fazer uma aproximação, porque se eu falar que dá 1, dá 0 embaixo, né? A gente faz uma aproximação em primeira ordem, né? Isso aqui dá 1, aproximadamente, 1 mais 1/2, né? Esse 1 aqui cancela, você fica com esse fatorzinho aqui, certo? Então, como é que fica o logaritmo? Lambda sobre 4π0, log de 2 sobre 1/2.
Aqui tem um 4, né? 2 ao quadrado, isso, cancela. Vai ficar L sobre R ao quadrado. 2 sai, fica lambda sobre 2π log de L sobre R, que pode ser separado ainda em uma constante menos lambda sobre 2π log de R, certo? Então, observe, né? Um fio infinito, quer dizer, um fio finito, muito longo, certo? Ele vai ter um potencial infinito, né? Mas, mantendo essa constante... Porque aí que a gente começa a tentar analisar as coisas, né? O potencial, ele diverge, tá certo? Potencial é função logaritmo, né? Deixa eu fazer aqui um gráfico, certo? O potencial, ele varia com logaritmo, né? Ele é infinito no eixo, varia com logaritmo, ele diverge no infinito também, tá certo? Mas, além disso, o potencial também é uma função que, se você fizer ele infinito, né? Esse A vai para infinito, porque esse A é o lambda sobre 2π log de L, certo? Vai para infinito, né? L vai para infinito, vai para infinito. Mas se eu mantenho L infinito muito grande, ele fica uma constante. O que importa aqui, certo? Apesar desse problema, né? É como o potencial varia com R. Ele varia com a função logaritmo. Porque é essa variação que dá o campo. Isso aqui não importa, na realidade, para o campo elétrico, certo? O gradiente do potencial, isso aqui vai embora. Então, ao invés de você falar, bom, o comprimento é infinito, você faz ele infinito, mas muito grande, e mantém a constante. Você determina o campo. Então, o campo vai ser aproximadamente quem? Botar assim, né? Menos gradiente, menos AR, derivado total, porque o potencial só depende de R, né? Define R. Ele está no plano de simetria, certo? E a derivada do logaritmo é 1 sobre R, né? Então, o campo elétrico do fim muito longo é menos a derivada, dá mais, vai dar AR. Aliás, desculpe. Lambda sobre 2π R AR. Observe que, mesmo o fio sendo infinito, isso aqui é finito, certo? Eu podia calcular o campo direto, se eu quisesse, sem calcular o potencial, ia dar esse resultado aqui, de um fio infinito. Fazer o fio infinitamente longo, calcular. Mas eu posso também calcular o potencial, então a gente tem que saber o seguinte: um fio longo, certo? Ele tem um potencial que varia com o logaritmo. Dessa forma, menos. Né? Esse potencial é sempre positivo, tá, pessoal? Porque essa constante é muito grande, né? Então, ele é sempre positivo. Ele é sempre maior que R, né? Ele é muito grande, tá certo? Então, ele sempre é positivo, né? Certo? Então, é importante saber, ó, fio longo, muito longo, potencial. Se ele é tão longo, você não sabe onde é o meio dele, né? Porque ele é tão longo que tanto faz. Então, o potencial da hora é proporcionalmente logarítmico, né? Certo? Um outro exemplo para a gente consolidar. Também mais um exemplo que mostra como é que é o caso de um disco, né? Ou um plano infinito. Como é que é o potencial no plano infinito, né? Então, vamos ver, certo? A gente começa com um disco de carga. Né? Aqui tem uma função degrau, né? Que também é uma função degrau que varia com R, né? Para fazer isso aqui, tá certo? Isso aqui é parecido com o fio, né? Só que é uma região bidimensional, o fio é uma região unidimensional. Né? Então, passou de R igual a A, né? Então, você tem a função degrau de poder usar, mas é mais importante a função delta aqui no caso. Bom, aqui está a construção da densidade, é uma função de Z, tá certo? Esquecendo essa parte aqui, né? Função de Z. Integral de volume dá a densidade de carga superficial vezes a área do disco, né? Então, a gente pode calcular aqui, tá certo? Né, se eu fizer a integral de volume, né? Então vai dar integral da função de Z, que eu não sei qual é, elemento de volume R dr dφ, isso aqui dá 2πa2 sobre 2, que dá πa2. Então, a propriedade é essa. Essa integral vai dar ρs vezes πa2 se a integração envolve a origem, ou dá zero caso contrário, certo? Então, quer dizer que a função f de Z é quem? Função delta.
certo? Então está construindo a função de densidade dessa forma, não levando em conta a função U, tá certo? Sem usar a função U, só usando a função de densidade, né? Sabendo que depois de R igual a não tem mais nada, tá certo? Então, esta é a nossa função densidade, né? É a função ρ igual a ρs delta de Z, né? Se for ρ de x, tá certo? Então, mais uma vez, né? Elemento, eu estou calculando o potencial no eixo Z, x igual a Z a Z. X', mais uma vez, no espaço tridimensional, integral em todo espaço, certo? Na realidade, não é nem em todo espaço, porque como eu não estou usando a função degrau, então a integral em R é só de 0 até A, certo? Se eu usar essa função degrau, integral em todo espaço, certo? Are you understanding the class? Okay. In the next version of the course of this class, I might teach it in English because we have a lot of versions in Portuguese already. So we can probably teach in English again next time. All right? Vamos lá. Bom, então aqui está x', né? X menos x' de novo, né? Z menos Z' ao quadrado mais R' ao quadrado, certo? E usa a função delta, né? Sempre usando a mesma propriedade. Integral na coordenada Z vai dar f de 0. Então ficou a integral, isso aqui ninguém depende de π, dá 2π, com 4πε0 dá 2ε0, ρs. Fica essa integral aqui, certo? A integral é mais fácil, né? Aqui você chama de U, né? É integral, né, de 0 a A, R' da R' sobre R2 mais E2. Né? U igual a R2 mais E2, du sobre 2 igual a R' da R'. E a integração vai de R igual a 0, vai dar U igual a Z2, né? Até R igual a A, que dá U igual a A2 mais Z2. Então, você tem aí du, U elevado a menos o meio, du sobre 2, né? Essa integral dá U elevado a 1 meio, tá certo? Exatamente, né? Estou fazendo com detalhe aqui para a gente alertar um detalhe que vai aparecer aqui, tá certo? Isso aqui vai dar A2 mais Z2 elevado ao meio menos Z2 elevado ao meio. É nesse momento que tenho que tomar um pouquinho de cuidado, né? Que a raiz de Z2, como esse número é positivo, né? Aonde? Estou falando daqui para cá? Isso. Não, a derivada disso dá 1 meio de U elevado a menos 1 meio, que dá isso aqui. Né? Ah, sim, sobre 2 embaixo e Então, veja, nesse momento tem que tomar cuidado, porque isso tudinho aqui é positivo, tá? Nada pode mudar de sinal. Então, quando eu distrair a raiz quadrada, tem que garantir que o resultado é positivo. Então, isso aqui vai dar raiz de A2 mais E2, que é positivo, né? Menos módulo de Z. Essa é a parte mais importante dessa derivação. Se você não fizer isso, vai dar tudo errado, certo? Menos módulo de Z. Então, o que acontece? Potencial vai dar... Já está... Deixa eu botar o resultado aqui antes, né? Cadê o resultado? Eu não botei, né? Vamos calcular aqui primeiro. Dá ρs sobre 2ε0, essa integral, né? Então, o potencial dá... Potencial no plano, né? Φ de R, Z igual a 0, né? Aliás, desculpe. Φ de R igual a 0, Z, né? No eixo Z, tá certo? Vai dar ρs
sobre... Aqui tinha 2 ε0, não é isso? E aqui você tem a integral que a gente calculou, né? Que dá esse resultado aqui. Esse é o resultado correto, né? O potencial tem esse comportamento, certo? E aí pergunta o que acontece quando se está muito próximo do disco. Ou, em outras palavras, quando o disco é muito grande em relação à posição onde você observa. Se você aumentar o disco cada vez mais, então você tem no limite A muito maior que Z, ou isso, ou se você estiver muito próximo do disco, mesma coisa, né? Um disco finito, muito próximo do disco, longe da borda, bem no centro, certo? Então, nesse regime, o que acontece? Isso aqui dá quanto? Dá A, né? A menos módulo de Z, certo? Então, é isso que a gente obtém, certo? Esse A é muito grande, né? Ou ele pode ser finito, ou você está Z muito pequeno, tanto faz, certo? Se você quiser, bom, A é muito grande, daí dá um potencial que você, se você quiser botar A igual a infinito, daí dá um potencial que não tem... Mas o que importa é saber como é que ele varia, tá certo? Está aqui a variação. Então, o potencial, essencialmente, né, é uma constante, tá certo? Né? Mais essa variação. Então, o potencial é algo assim, é a função módulo, né? A função módulo faz isso, tá certo? Sozinha, né? A função módulo faz isso aqui. Módulo de Z é a função que faz isso, né? Certo? Função módulo mais menos módulo é para baixo, né, no caso, certo? Mais uma constante dá isso aqui, né? Algo assim, certo? O potencial faz isso aqui. Isso aqui é o potencial. Tá? Como função de Z, certo? Função módulo com um bico aqui no centro, certo? Bom, e o campo elétrico, né? Bom, é igual a menos AZ dφ dz. Só no regime assintótico, tá certo? Nesse regime em que A é muito maior que Z, eu posso calcular de qualquer valor, tá certo? Em qualquer Z, né? Mas vou calcular só no regime em que A é muito grande, né? Então, a derivada, bom, menos vai cancelar, tá certo? Se Z for maior que 0, dz dz dá 1. Se Z for menor que 0, módulo de Z vale menos Z, né? Vou botar assim, módulo de Z dá menos 1. Certo? Então, a derivada, né, da função módulo de Z pode ser escrita assim, né? Z é diferente de 0, né? Z sobre módulo de Z. Tá? Então, o campo elétrico, né, que é menos gradiente, o menos cancela, vai dar Z sobre módulo de Z a Z. Tá? Ou seja, plano infinito, né? Ele tem uma carga distribuída, digamos a carga positiva. Certo? É uma lâmina de espessura zero, uma região de carga espacial que ocupa uma dimensão zero, né? Uma das dimensões zero, né? É uma superfície, certo? Campo elétrico é assim, né? Ele não é definido aqui, né? Ele muda, né, para cima ou para baixo. Está acima, para cima, baixo para baixo. Então, as linhas de campo são linhas que fazem isso. Então, isso é válido para um plano infinito, né? Esse é o resultado para um plano infinito. A gente está obtendo o resultado do plano infinito, derivando a partir do disco finito e aumentando o tamanho do disco em relação às outras coordenadas, né? Certo? Que é o resultado que se obtém, usando a lei de Gauss, por exemplo. A gente pode calcular e mostrar que dá isso, certo? Né? Então, isso é uma idealização, né? O campo é constante, né? Acima ou abaixo. O campo aqui perto vale ρS sobre 2ε0. Lá longe, no infinito, também vale a mesma coisa. Né? É uma idealização. Certo? Então, são linha, ou seja, fio infinito, né? Plano infinito, são idealizações úteis. Né? Na verdade, no fundo, é assim, um fio infinito
Serve para você calcular o campo de um fio de qualquer tamanho, certo? De qualquer forma, na realidade. Se eu quero saber, bom, o campo de... Bom, eu sei mais ou menos, aproximadamente, perto do fio tem aquele comportamento. O campo aqui pertinho é mais ou menos radial e vale lambda sobre 2πε0 R, onde R é essa distânciazinha pequenininha aqui, certo? Qualquer que seja a fórmula, você pode saber. Qualquer linha de transmissão, campo bem próximo do fio, tá certo? É isso. No caso da linha de transmissão, aqui pertinho, aqui no chão, o campo vai dar a 1 sobre a distância, mais ou menos. Então, é uma estimativa que a gente pode fazer, né? Uma superfície de carga qualquer, né? Se você tiver qualquer forma, bem perto da superfície, vai dar mais ou menos um campo que vale a medida da densidade local, né, de carga superficial. Em módulo, né? Ou seja, mais ou menos ρe sobre 2ε0, aproximadamente. Né? Isso sai da lei de Gauss também muito facilmente, certo? Vocês já devem ter feito isso antes, deve ter aí... tem exemplos aí, né? Não sei se está na lista, na realidade, para fazer essas coisas. Precisa ver. Bom, esses são os exemplos que a gente queria fazer, mostrando mais ou menos, ilustrando duas coisas ao mesmo tempo. Como usar funções localizadas, delta de Dirac, né? E como também certas idealizações podem ser obtidas da função potencial, né? Fazendo adequadamente o processo limite. Bom, uma coisa importante que a gente falou anteriormente foi, a gente já falou sobre isso, né? Vamos derivar agora uma expressão para a energia potencial para um sistema de cargas. Né? A gente fez a interpretação de trazer uma carga do infinito até um ponto final P, essa carga sendo submetida a um campo elétrico. Né? A gente mostrou que o trabalho realizado por um agente externo, para levar até o ponto P, né, era diretamente relacionada à energia dessa carga, ou seja, o trabalho que o agente externo faz para trazer a carga, sempre equilibrando, né? O campo aplicado, ele vai sempre equilibrando. Essa energia, quando você chegou no ponto final, toda essa energia que ele forneceu, é energia adquirida pela carga, e essa energia é totalmente associada ao potencial no ponto, ou seja, o potencial nesse ponto é a energia que a carga tem por unidade de carga. Né? Certo? E a gente mostrou também com isso que integral de ADL dava 0. Né? Não precisava fazer isso, né? Eu sei já disso, porque se é menos gradiente de φ, nós sabemos que rotacional de E dá 0, certo? Rotacional do gradiente é uma identidade que nós temos. Rotacional C0 quer dizer que a circulação do campo é 0, porque rotacional é a medida da circulação local em cada ponto. Né? Bom, isso aqui é outra forma de mostrar. Né? Você é igual a menos gradiente de φ, calcula a circulação, vai dar 0. Certo? Né? Já mostramos isso. Em teoria de campo, né, isso quer dizer que o campo é conservativo, né, quando ele tem a circulação nula, certo? Bom, o que acontece se você tem um grupo de cargas, né, N cargas? Qual é a energia desse sistema? O que você faz é construir o sistema trazendo carga a carga e botando na posição final, certo? Quando eu trago, por exemplo, a primeira carga, a energia de trazer uma primeira carga num sistema que não tem nenhuma carga anterior vai dar 0. Se eu trago a segunda carga, vai ser a carga que está lá, vai ser o potencial da carga que já está lá. Né? Então, uma carga já está presente, né? Na posição x1. Energia 0 desse sistema. Eu trago uma segunda carga, boto na posição final. A energia do sistema é a energia dessa carga na posição potencial dessa. Né? Então, a energia de trazer a segunda carga só, né, o que está antes é a carga, vezes o potencial que existe. O potencial que existe é o potencial dessa carga aqui, que é Q1. Potencial dessa sobre essa, né? 4πε0, x2 menos x1. Né? E assim por diante, tá certo? Se eu trago uma terceira, qual é a energia dessa carga aqui? Né? Não estou nem falando da energia anterior, tem alguma energia já lá. Né? Para adicionar uma terceira carga, vai ser essa carga no potencial das duas anteriores. Né? Q3, potencial
sobre 3 das duas anteriores, que é a soma dos potenciais. Né? É isso aqui, certo? Isso aqui, ó. Tirando Q1 da história, né? Q3 mais Q3 sobre 4t/0 x3 menos x1, mais Q2 sobre 4t/0 x3 menos x2, porque eu trouxe a terceira carga, né? Potencial de 1 sobre 3 é x3 e x1 embaixo, de 2 sobre 3 é x3 e x2 embaixo, certo? Então, para trazer a terceira carga, a energia necessária, né, que o agente externo vai fazer, vai ser aquele valor final. A carga vezes o potencial que lá existe já. Né? No caso, duas cargas vai dar J igual a 1 até 2. Se eu tivesse já I menos uma cargas antes, né? Se eu tivesse aqui I menos uma cargas, ordenadas, né? I igual a 1 até I menos 1, né? J igual a 1 até I menos 1, trago a iésima carga, vai ser o potencial que existe lá antes, a soma dos potenciais sobre a carga I. Né? Então, essa energia é só para somar, só para adicionar uma carga. Então, se você quer saber a energia total, você soma, né? WI de igual a 1 até N. Sabendo que W1 dá zero, certo? Primeira carga, só ela, né? A energia dela não tem ninguém antes, então é zero. Então, quando você faz isso aí, você soma I de 1 até N, WI é soma de J até I menos 1, né? Então, J é menor do que I, sempre. Certo? Então, dá essa expressão aqui. Isso aqui é a mesma coisa que somar indistintamente I e J e dividir por 2. Certo? Se eu não falo que I é menor que J, eu posso somar I e J, desde que eu bote o fator de 2 aqui. Né? Por exemplo, eu posso fazer um exemplo rápido aqui. Né? Você tem W1 igual a 0, W2 igual a Q2, Q1, né? Ou x1 menos x2, na verdade, né? Para ficar bem certinho aqui, tá certo? Aliás, no x2 menos x1, x2 menos x1. Dá na mesma. E a energia para trazer a terceira, né? Vai dar Q3 x3 menos x1 mais Q2, né? x3 menos x2. Tá? Então, a energia agora, aqui, tá certo? A energia total vai ser isto, que já tinha lá, né? Mais isso, né? Não é isso? W2, porque observe que eu estou somando até I menos 1, I igual a 3, soma de 1 até 2. Então, vamos ver quanto é que dá isso, né? A energia do sistema W2 mais W3 nesse exemplo aqui, tá certo? Vamos ver quanto é que dá, eu vou apagar aqui para a gente poder ver aqui pertinho, certo? A energia vai dar Q2, Q1, né? Sobre 4π0, x2 menos x1, mais Q3, Q1, x3 menos x1, né? Mais Q3, Q2, né? x3 menos x2, não é isso? Bom, nesse exemplo aqui eu só somei o J de 1 até 2, tá certo? Que são esses dois termos aqui. Eu posso agora somar mais a mesma coisa trocando a posição, né? Q1, Q2. Desde que eu divida por 2. Então vai dar 2W, tá? Somando a mesma coisa, só trocando as posições, vai dar 2W, tá certo?
Ou seja, eu estou somando indistintamente, né? Os índices indistintamente. Q1, Q3. Eu agora estou fazendo, se eu somasse todo mundo indistintamente, qual seria o resultado que eu obteria? Como isso aqui não muda, né? Então vai dar duas vezes energia. Então vai dar Q2, Q3. O que é isso aqui, né? Isso aqui é soma I igual a 1 até 3. Soma de J igual a 1 até 3, só que I diferente de J, né? De QI, QJ, 4π0, xi menos xj. Então, eu vou ter o fator de 2. Tá? Ou eu faço só isso aqui, somo num índice e o outro índice é sempre menor que o primeiro índice, ou somo indistintamente, índices diferentes. Mas lembrando que aí você tem duas vezes o resultado. Tá? Então, na prática, é a mesma coisa que dividir por 2, né? W é igual a 1 meio disso aqui. 2W é isso? Então, W é 1 meio disso. Que é esse resultado que a gente obteve aqui, certo? Isso aqui, né? Isso aqui é o resultado, aliás, desculpa, isso aqui é o resultado original, né? E isso pode ser igual, isso aqui é uma soma restrita, né? Agora a soma indistinta em I e J dá 1 meio, né? Certo? Então esse é o resultado que a gente obtém, né? Então, para um grupo de N cargas, né, o resultado da energia, de juntar aquelas cargas e deixar ali, né, interagindo, a energia é essa aí. Se soltasse, o sistema ia se mexer, né? Porque tem essa energia lá, potencial, né? Bom, se você tem um sistema de cargas distribuídas, né, você substitui a mesma carga por ρdV, certo? Né? A J-esma por ρ de x', né? O que difere aqui é a localização. A carga I está na posição diferente da carga J, né? Ρ de x', dV'. Então você tem aí a soma vira integral dupla, né? ρdV está aqui, dá o dQ, QI vira dQ, né? Ρ'D', ρ de x' dV' vira dQ'. E aí você tem agora essa integral. Né? Só que uma dessas partes, né, se você separa ρdV, bota o ρ para cá, né? Você fica com ρdV' sobre 4π0, x menos x', que é o quê, né? Potencial dessa distribuição no ponto x. Então você tem a expressão final para a energia, né? Potencial de uma distribuição contínua de cargas, né? Integral de ρ, φ, dV, 1 meio. A gente fala que essa energia está expressa no ponto de vista da fonte do campo, porque quem aparece explicitamente é a fonte do campo, na integral. Então a integral só existe onde tem carga. Onde não tem carga, dá zero resultado. Né? Por exemplo, uma esfera de carga, né? Deixa eu fazer aqui separado, fica mais fácil. Suponha que você tem a casca esférica, né? Uma esfera, uma casca esférica certo? Isso aqui está, né? Uma casca esférica de espessura pequena, certo? Mais ou menos, não sei porque não está centrado, né? Deixa eu variar o tamanho dela aqui, peraí. Peraí, bicho. Esse negócio não está redondo, não. Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. Mais ou menos. Exagerando aqui a espessura da casca, né? Exagerando um pouquinho, tá certo?
Uma caixa de espessura bem pequena, mas está mais ou menos aí, né? Então, digamos que você tem aí raio A, né? Isso aqui é muito pequeno, tá certo? Digamos que isso aqui é T muito menor que A, né? Então, se você tem aqui uma densidade superficial de carga ρS, T igual a zero, né? Ou seja, T aproximadamente igual a zero, tá certo? Densidade de carga ρS. A energia desse sistema, chamada de W, é um meio da integral de dV', ρ de x', né? Isso é uma esfera, né? Φ de x', né? Então, o que acontece na prática, né? Eu posso usar funções de delta se eu quiser, tá certo? Posso ter que ρ de x' igual a ρS, né? Vamos fazer esse exemplo aqui rapidinho, tá? Só vou mostrar o que vai dar isso aqui. Ρ de x' é uma função F θ', φ', delta de R' menos A, certo? Né? Vamos lá, integral de ρdv vai dar o quê, né? Integral de ρdv em todo espaço vai dar integral de seno de θ dθ, né? R' ao quadrado, né? dr', não é isso? Ele tem F de θ', φ', delta de R' menos A, certo? Muito bem, essa função aqui, esse resultado tem que dar igual a ρS 4π a 2, né? Ora, integral de seno de θ dθ de 0 a π dá 2, integral de φ dá 2π. Então, isso aqui vai dar 4π, tá certo? Né? Então, isso aqui vai dar 4π. Então, se isso aqui for constante, tá certo? F constante, vai dar 4π integral de 0 a infinito de... aliás, falta... Desculpe. Isso aqui não é θ' φ', não. Eu botei F de θ' φ', não. F de R', θ', φ'. Então, a variação angular dessa função é constante. Ele não varia com os ângulos, varia só com a R'. Então, esse R' tem que cancelar isso aqui, tá certo? Então, se eu usar isso aqui, 1 sobre R' ao quadrado, né? Então, isso aqui vai dar, R' cancela, vai dar... faltou aqui um ρS, né? Então, vou fazer assim, ρS, né? Sobre R' ao quadrado. Então, aqui vai dar ρS delta de R' menos A dr', porque R' ao quadrado cancelou. Isso aqui vai dar ρS vezes 4π a 2. Então, a minha função ρ de x' vale 1 sobre R' ao quadrado delta de R' menos A. Então, se eu botar isso aqui, tá certo? A expressão da energia vai dar o quê, né? Energia igual a 1 meio integral de volume, certo? Vou botar assim, né? Isso aqui é ρS igual a zero, pessoal. Eu botei aqui ρS igual a zero. ρS, né? Não é ρS igual a zero, é ρS, tá certo? De ômega' integral de 0 a infinito, né? De R' ao quadrado dr', ρS delta de R' menos A, né? Uma pessoa está errado, viu? Errei aqui. Tem o sobre R2 não. Não tem o sobre R2 não, viu? Isso aqui não existe, porque tem que dar uma 2 em cima, certo? Né? Eu falei que dava
ρS se eu cancelar R2, tá certo? Fica faltando um A2 aqui, né? Não tem R2 embaixo, então não tem isso, tá certo? Tá? Tanto é que estava errado dimensionalmente, né? A função ρ é ρS delta de RN menos A. Cúmulo metro quadrado ou sobre metro, cúmulo metro cúbico. Então aqui tem um errozinho. Então, é ρS delta de RN menos A. Isso aqui vai dar vezes φ, né? Φ de x', tá certo? Então, isso aqui vai dar W igual a 1/2. Essa integral dá, isso aqui em R igual a A, né? ρS é constante, ou uma função do ângulo, tá certo? Pode ser uma função do ângulo. Dá 1/2 de A2, integral de d ômega', ρS de θφ, se for o caso, tá certo? Potencial em R igual a A, né? Porque aqui vai ser em R igual a A. Potencial de θ'φ, certo? Essa seria a energia. Ou seja, no fundo vai ser a integral de superfície, né? A2 de ômega. Certo? Isso aqui é a integral dupla, né? Se ρS for constante, uma casca esférica com potencial constante vai dar energia igual a ρS A2 sobre 2, né? Integral em seno θ de θ dφ, que dá 4π. Né? Isso aqui é a carga da esfera, integral da função potencial o S sai, né? Não, aqui ainda não deu 4π não. Isso aqui dá a integral da função potencial. Potencial de θ'φ. Ora, se a densidade de carga é constante, o potencial também é constante. Aí que potencial, certo? Então isso aqui vai dar potencial constante, 4π, valor do potencial na superfície, né? ρS 4π A2, potencial na superfície é igual a A sobre 2. Ou seja, energia é o quê? Carga da esfera, potencial da esfera sobre 2. Resultado, né? Qφ sobre 2. 1/2 de Qφ, né? Então, esse é o resultado que a gente obtém, tá certo? Só para mostrar um exemplo, né? É claro que na prática, eu posso usar a função delta também, eu posso integrar uma integral de superfície direto sem me preocupar com a função delta. Só estou ilustrando em algumas situações como é que a função delta funciona, porque a gente vai usar ela em algumas situações específicas. Eu estou repetindo sempre o uso dela, tá certo? Bom, em resumo, né? Então temos energia, né? Já obtivemos o potencial, temos agora as equações de Maxwell no vácuo, né? Para a eletrostática no vácuo, certo? Então, cargas no vácuo. Certo? Na verdade, a gente vai ver que qualquer material, tá certo? Vai ser representado por cargas no vácuo. Um sólido é o quê? Cargas, se tiver, né? Cargas, e entre as moléculas e átomos no vácuo, né? Mas a gente vai ter que mudar um pouquinho a formulação para poder separar as cargas em isolantes, que são cargas ligadas, de cargas livres. Então, por enquanto, a gente está falando que essa eletrostática no vácuo, né? A gente vai fazer essa alteração depois. Bom, as leis integrais são essas aqui, né? Fluxo elétrico é a carga envolvida. Sigma envolve V, né? Como eu falei antes. Essa é a relação integral, tá certo? Então, sigma envolve V, né? Fluxo posterior, e D vale epsilon 0 E, então no vácuo, né? É o que a gente mostrou até agora, certo? O vácuo dá isso, né? E a outra aqui, a circulação no campo elétrico, igual a 0. Né? Ora, se eu usar o teorema de Gauss, não vou deduzir, vocês trabalhem nisso, tá certo? Tem a dedução, né?
nas notas, lá no livro também. Se você usa o teorema de Gauss, isso aqui você transforma no integral de volume do divergente D. E com isso, você reduz o volume para um volume diferencial, você obtém uma primeira equação diferencial divergente de D igual a ρ. Certo? Então, isso aqui vem do teorema de Gauss, né? E se eu uso o teorema de Stokes, isso aqui dá integral de superfície, né? Aliás, fechada não, aberta. Pegou uma superfície aberta, isso aqui é um caminho C, uma superfície sigma que limitada por C, vai dar esse resultado aqui. Stokes, né? Isso aqui, quando D sigma é pequeno, tá certo? Implica em rotacional de E igual a zero. E ela, se esperar, E igual a menos gradiente de φ, então rotacional de E igual a zero. Então, a segunda equação de Maxwell da eletrostática é essa aqui, certo? Aqui são 3 equações, tá? Por isso que eu botei uma setinha aqui em cima. Né? Isso aqui vem do teorema de Stokes. Então, na eletrostática, nós temos 2 equações diferenciais, ou 2 equivalentes integrais. As diferenciais são mais interessantes porque você resolve ponto a ponto, você resolve equações diferenciais para determinar o campo. Mas o que acontece, lembrando o teorema de Helmholtz, né? Um campo, que é esse campo aqui, que este é uma réplica desse, né? É a mesma coisa, tá? É o mesmo campo que está aqui, né? Aqui é uma ε0 e E aqui, tá certo? É completamente especificado se eu tiver o divergente e o rotacional em todos os pontos do volume e uma componente normal desse campo para você resolver as constantes arbitrárias que aparecem na equação diferencial. Então, essas são suficientes, essas equações, mais a condição de fronteira, para você determinar o campo E, certo? Então, lembre-se, né? D é o próprio E, né? Porque ele é ε0E, então você tem, na realidade, 2 equações diferenciais numa incógnita. Então, dado ρ, dado a condição de fronteira, E é único, resolvendo essas equações diferenciais, né? Muito bem. Bom, a gente agora com essas equações pode derivar também a energia, né? Essas aqui são as equações de Maxwell na eletrostática, né? A gente, nesse curso, vai resolver esse problema através da equação diferencial para o potencial elétrico, né? Deixa eu só adiantar isso aqui, depois a gente fala no próximo tema, né? Divergente de D igual a ρ, quer dizer que no vácuo, divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Né? Rotacional de E igual a zero é a outra equação, quer dizer que E é o gradiente, né? De uma função potencial, não é isso? Então, a gente vai resolver a eletrostática resolvendo para o potencial uma equação diferencial. Pega o E, joga aqui dentro, você fica um divergente do gradiente, que dá Laplaciano de φ menos ρ sobre ε0. Então, é essa equação que a gente vai trabalhar para resolver a eletrostática. Né? Equação de Poisson. Né? Equação de Poisson tem 2 partes, né? Isso aqui é a solução da equação de Poisson, é a equação diferencial não homogênea, né? Quando o segundo membro é zero, então você tem a equação homogênea, né? Então, ρ igual a zero. Se a densidade de carga de volume é zero, por exemplo, ponto de carga, né? Você pode dizer que ou você não tem densidade de carga, ou a função de densidade é uma função delta. Certo? Então, tem que ver como é que faz. Mas o fato é o seguinte, equações homogêneas como essa aqui, que é a equação de Laplace, né? Tem soluções gerais, né? Para cada sistema de coordenadas. A gente vai trabalhar muito com isso, vai resolver em muitas situações a equação de Laplace nos sistemas de coordenadas, quando a função depende mais de uma variável. Né? Então, vão aparecer funções de Bessel, funções periódicas, né? E assim por diante, tá certo? Polinômio de Legendre, etc. Certo?
Então, a gente vai resolver essa equação, né? E quando você quiser resolver a homogênea, você acha a não homogênea, você acha a solução da homogênea e soma com a particular. Tá? A particular nós já mostramos mais ou menos qual é a solução, né? Integral de ρdv sobre 4πε0, etc. Né? Então, só para adiantar, a eletrostática mais ou menos é resolvida através de uma equação diferencial de segunda ordem, né? Ou Laplace ou Poisson. Tá? Em muitos casos, a Laplace é suficiente para resolver o problema. Certo? Muito bem. Bom, agora voltando, né? A gente derivou a expressão da energia do ponto de vista da fonte, né? Vamos agora resolver no ponto de vista do campo, né? Ele vai transformar essa expressão, vai tirar da fonte e substituir pelo campo em si, né? Então, aqui você tem a expressão para a energia, do ponto de vista da fonte. Da equação de Maxwell, ρ é divergente de D, já saiu a fonte, né? E aí a gente tem uma regra da cadeia, né? Divergente de φd é φ divergente de D mais D produto escalar com gradiente de φ. Né? Isso aqui, por sua vez, é menos E. Né? Então, você tem, usando essa expansão, você tem que essa integral vai ser quebrada, integral do divergente de φd, isso, né? Menos isso aqui, que dá mais ED, né? Isso aqui é menos E, certo? Então, fica o integral de volume de divergente de DE. Observe que quando eu faço isso, observe a diferença aqui do ponto de vista, né? No ponto de vista da fonte, você tem um volume de carga, né? A integral foi feita nesse volume, tá certo? Aqui tem a densidade de carga ρ. Quando eu mudei agora para campo, né? O campo ocupa todo o espaço, né? Para eu calcular corretamente isso, primeiro eu aumento a integração para todo o espaço, para poder integrar o campo em todo o espaço de existência do campo. Quando eu mudo para campo, né? De densidade para campo, eu não faço integral só no volume da distribuição, certo? Eu faço o volume onde tiver campo, senão eu estou perdendo informação. Então, como é que eu faço isso na prática? Bom, eu pego a integral de volume, integro em todo o espaço, a integral dá zero em todo o espaço, menos aqui no volume, né? Mas eu faço em todo o espaço. Então, a minha integral em V, ela, no fundo, é integral em todo o espaço. Né? Quando eu passo de ρ para D e E, eu estou, na verdade, integrando em todo o espaço onde tem campo. Porque, senão, eu só ia integrar no campo que está dentro do volume, certo? Eu estou perdendo informação. Né? Então, é isso que a gente faz. Essa integral agora passou a ser em todo o espaço, né? Onde tiver campo, eu vou integrando, vou somando as contribuições. Então, na prática, aqui pelo teorema de Gauss, a integral do... Desculpe, essa aqui é o primeiro termo, né? Esse termo é esse termo aqui, certo? Esse termo aqui, pelo teorema de Gauss, é o fluxo desse vetor posterior da região limitada por sigma, que é uma esfera muito grande, né? Que limita todo o espaço, de um raio muito grande. Essa esfera aumenta em área com R2. Os campos, né? De qualquer coisa finita, muito longe, se torna um amendoinzinho aqui, né? A uma distância R, essa carga total está num ponto localizada. Então, quer dizer que o potencial cai com 1 sobre R e o campo cai com 1 sobre R2. Isso aqui dá 1 sobre R3, com R2 dá 1 sobre R. E no limite, quando R tende para infinito, isso aqui, ó, vai embora. Então, a energia fica inteiramente calculada em termos desse primeiro fator aqui, certo? Então, a energia pode ser vista como integral da densidade de energia, em que a densidade de energia é dada por um meio do produto escalar de D com E, certo? Então, isso tem um ponto de vista interessante. É como se a energia tivesse distribuída no espaço em pacotezinhos de energia, né? Cada pacotezinho, tá certo? Tem uma densidade, cada volume do espaço tem uma densidadezinha de energia, dE sobre 2. Campo intenso, alta densidade de energia, né? Isso aqui é grande. Campos fracos, nas regiões de campos fracos, baixa densidade de energia. Tanto é que se eu botar uma carga naquele ponto, ela vai sair rapidamente acelerada ou devagarzinho, certo? É muita energia, pouca energia. Então, por isso que esse ponto de vista faz sentido, né? A energia é dada por essa expressão aí. Então, tudo se passa como se a energia estivesse distribuída no campo, tá certo? No espaço dimensional. Tá?
Ok. Bom, para concluir essa aula, como a gente vai trabalhar com equações diferenciais, né? Precisa saber como é que as soluções das equações diferenciais se conectam em regiões diferentes, tá certo? Por exemplo, posso ter condutor e vácuo, né? São regiões diferentes. Tem um campo no condutor, no regime estático vai ser zero, certo? No regime dinâmico ele pode existir, pode penetrar, né? Se você tem um dielétrico, um isolante e outro dielétrico diferente, os campos têm regiões diferentes. Então, eu tenho soluções gerais para os campos e eu tenho que conectar essas soluções gerais na interface. Então, você tem as condições de contorno, né? Condição de contorno envolve o quê? Dois meios, 1 e 2. A gente constrói aqui um cilindrozinho imaginário para poder conectar as coisas. Esse cilindro tem uma altura H, delta H. A normal, que vai de 1 para 2, é sempre N, né? Então, se você define 1 e 2, N, por definição, é sempre a normal que vai de 1 para 2. Para eliminar o subscrito, se denota assim. Mas toda vez que tem 1 e 2, quem quer que seja, N vai de 1 para 2. Certo? Se eu chamar isso aqui de 1, esse aqui de 2, o N está para cá. Certo? O N aqui está indo para cima, né? Então, aqui está nossa superfíciezinha, esse cilindrozinho projetado na interface é uma área delta sigma. Eu tenho campos dos dois lados, que foram resolvidos usando aí resolvendo para o potencial, por exemplo, né? Soluções gerais, desculpe, ao contrário. Aqui é 2, né? É 2, D2, é 1, D1. Então, o que eu tenho são as relações de integrais, por exemplo, né? Lei de Gauss, fluxo de D é igual a carga envolvida. Eu vou fazer o fluxo para fora desse cilindro imaginário, né? E vou fazer o limite de quando a ΔH tende a zero, porque daí eu vou conectar o D do lado 2 com o D do lado 1, a componente que eu precisar, certo? Então, quando eu faço o limite de quando H tende a zero, o volume, né? Isso aqui é a carga dentro do volume, tá certo? Ora, o ρdV se transforma em ρS d sigma. É como se a carga tivesse, o que quer que tenha de carga de superfície, se existir, vai dar um ρS delta sigma, o resultado, o limite, né? E o resultado dessa integral vai ter uma contribuição lateral que é proporcional à altura, que é a área, né? Proporcional a ΔH, né? 2π raio vezes a altura, né? A área dessa superfície lateral. Quando H tende a zero, essa contribuição vai para zero. Então, só tem um fluxo na tampa de cima, que dá D2 escalar N delta sigma, e na parte de baixo, o N para fora é menos N, que dá menos D1 N delta sigma. Então, o resultado é que isso aqui dá ρS delta sigma, né? Isso aqui cancela. Então, você tem a primeira relação. A projeção de N na direção normal é descontínua se houver densidade de carga superficial. Certo? Então, isso quer dizer isso, ó, mais ou menos, né? A função D normal aqui nós temos aí a transição de 1 para 2, né? Região 1, daí aqui região 2, aqui interface, certo? Se eu fizesse um gráfico do D normal, né? Esse seria uma função, tá certo? Que varia. Quando chega aqui, bom, aí depende. Se a densidade de carga é negativa, né, o D2 normal vai ser menor que o D1 normal. Então, você vai ter um salto para baixo, tá certo? Né? Então, esse aqui é um exemplo, né, de um caso em que o ρS é negativo. Né? Se, por outro lado, a minha função densidade fosse positiva, então eu teria o meu D1 variando, né? Chega aqui, o D2 dá um salto. Então, o D normal tem um salto de ρS, né? Isso aqui é o caso ρS maior que zero, né? Então, você tem duas funções das coordenadas. Eu estou falando da função D normal. Quando chega na interface, ela salta para baixo ou para cima, dependendo se tem densidade de carga superficial. Se não tiver, então você tem uma emenda dessas duas funções, né? Então, se você não tiver densidade de carga superficial, né, então você tem aí...
Observe que não é obrigado a ter continuidade derivada das funções, só da função em si. Você pode ter descontinuidade derivada da função d normal, certo? Pode ser um bico aqui, tá certo? Pode ser fazer isso, né? Mas a função em si vai ser contínua se ρs for zero. Tá? Okay? Segunda relação, segunda condição de contorno, são duas equações diferenciais. A primeira é essa, né? A segunda advém dessa relação. Tem duas formas de fazer essa segunda, né? A gente vai fazer usando essa equação aqui. Integral de volume, se rotacional de E é igual a zero, porque a integral de volume dá zero. Temos um teorema que eu falei lá no capítulo 1, certo? Que o rotacional de E, uma segunda definição, né? Nós temos as definições... Uma é essa relação aqui, né? Escalar no vetor, tá certo? Isso é o teorema de Gauss, né? Essa é uma relação, né? Tem uma segunda, que a gente usa de vez em quando. A gente vai usar agora. Se fosse isso aqui, daria isso aqui, certo? Integral do fluxo de F dá integral do divergente, integral do não fluxo, né? Integral de vetorial de D sigma vetorial F dá integral de volume do rotacional de F. Então, se você tem aí rotacional de E igual a zero, quer dizer, integral de rotacional de E dá zero. Por esse teorema, deixa aqui, né? A gente tem que a integral na superfície fechada de D sigma vetorial E dá zero. Né? Então, se eu pego aqui meu cilindro gaussiano, faço ΔH ir para zero, a contribuição lateral para essa integral dá zero, né? Se eu fizer o limite agora, isso aqui vai dar só a contribuição da tampa de cima, e lembrando que a área é pequena, né? Delta sigma é muito pequeno, certo? Então, isso aqui vai dar a tampa de cima, N delta sigma vetorial é do lado 2, e embaixo dá menos N. Então, menos N delta sigma é do lado 1, igual a zero. Ou seja, resultado, N vetorial é 2 menos E1 igual a zero. Essa é a segunda condição de contorno vetorial, né? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu traçar os campos 1 e 2, vou fazer cores diferentes aqui. É 2 Bom, o vetor diferença é paralelo a N, certo? Então, quer dizer que os vetores têm que terminar numa extremidade, né, tal que a diferença... Tá, outra cor aqui. Acabou, deixa eu dar um azul, talvez. O vetor de diferença é 2 menos 1, que é esse aqui, certo? É 2 menos E1. Então, eu tenho que... O que quer que aconteça, E1 e E2 tem que ser tais que a diferença dê paralelo a N. Né? Quer dizer que ambos têm o quê? A mesma componente tangencial. Então, isso quer dizer, essa equação quer dizer, E tangencial é contínuo. Certo? Essa é a relação que a gente obtém. Agora, observe que isso é uma relação vetorial, tá?
Tem 3 componentes essa equação. Certo? Né? Mas quer dizer, na prática é isso, que o E tangencial é contínuo. Ou seja, se eu fizesse um gráfico do E tangencial, ele sempre vai ser uma função contínua, certo? E tangencial do lado 1, esse aqui é o meio 1, e E tangencial do lado 2. E2, certo? Então, o E tangencial diferente do D normal, o E tangencial é sempre contínuo. D normal vai ser contínuo só se não tiver carga de superfície. Em que circunstâncias isso acontece? Bom, carga de superfície aparece quando você tem aqui um condutor. O que acontece é que tem um D do lado de cá, certo? E aqui D igual a 0, dentro do condutor, né? Então, D2 normal menos D1 normal, que é 0, é igual a ρS. Aqui você tem D normal igual a ρS. D normal é exatamente a densidade de carga superficial do condutor. Né? Você carrega um condutor no potencial, ele vai adquirir carga que vai para a superfície, né? Depois de certo tempo. E você mede localmente o D normal ali pertinho, dá exatamente a carga de superfície, a densidade. Tá? Tá? Então, você tem um dielétrico com isolante, com condutor, tá certo? Ou, quando você tem corrente cruzando os condutores diferentes, daí aparece uma densidade de carga de superfície, mas isso a gente só vê depois, certo? Capítulo 4, né? Na parte de condução elétrica, ok? Então, acho que é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Então, temos as equações Maxwell, condições de contorno, e estamos prontos para começar a resolver os problemas mais específicos de equações diferenciais nos vários sistemas de coordenadas, certo? Uma pergunta aí? Da lista, né? Tá bom, deixa eu parar aqui para a gente fazer isso.